Boa noite a todos. Vamos tentar dialogar um pouco, conversar um pouco sobre uma condição que na realidade é o que nós estamos todos buscando. Todos estamos caminhando todos os dias, tentando progredir, tentando crescer, tentando aprender um pouco. E de certa forma há uma pergunta básica que mesmo sem parar um pouco ou parar muito para avaliá-la, mesmo sem fazer isso, nós somos impelidos a questionar, a buscar essa pergunta. A pergunta seria: eu estou bem? Por mais que eu não pare todos os dias para me dedicar a essa pergunta, nós acabamos pensando sobre isso. Porque afinal, se nós estamos bem ou não, essa é a condição que interfere em tudo aquilo que nós fazemos. Se eu estou bem ou não, isso interfere no meu dia a dia como um todo, isso interfere no meu convívio com as pessoas, isso interfere, é óbvio, nos meus resultados. Então a pergunta estou bem é fundamental. E junto com a pergunta estou bem, temos outras perguntas que ajudam a respondê-la, que seria: como faço para ficar bem? Se eu não estou bem, como eu faço para ficar bem? Ou melhor, o que significa estar bem? O que é estar bem? São perguntas que nós teríamos que fazer a nós mesmos, todos os dias. Eu diria que se nós fôssemos sintetizar uma orientação, sintetizar uma proposta de caminho de resposta para essa pergunta, eu diria que para estar bem são necessários 3 eixos, ou vamos colocar assim, 3 condições fundamentais para que eu consiga estar bem. Então, eu diria que a primeira condição seria ter direção. É preciso ter direção para estar bem. A segunda condição, eu diria que é preciso ter equilíbrio. Sem equilíbrio não é possível estar bem. E a terceira condição, eu diria, é preciso ter valores. Então, sem direção, sem equilíbrio e sem valores, não há como estar bem. Sem um caminho mais ou menos orientado, que seria uma direção, sem um processo constante de aceitar as pessoas, aceitar eu mesmo, buscar aceitar os desafios, buscar, portanto, um pensamento sereno, um olhar cauteloso sobre a realidade, portanto, sem estar em equilíbrio, não há como estar bem. E sem, óbvio, uma base moral, portanto, sem ter valores, também não há como estar bem. Porque se não houver valores guiando o meu comportamento, eu estarei o tempo todo incorrendo em erros. E, evidentemente, sofrendo com as consequências dessa ausência de valores. Então vamos tentar pensar um pouco sobre cada um desses 3 elementos. Bom, para ter direção, ou seja, para conseguir me orientar, e esse é um ponto importante, sou eu que me oriento, nós recebemos estímulos de todas as pessoas, mas quem faz a própria orientação sou eu. Sou eu quem dá a direção, sou eu quem me oriento. E para se orientar, nós teríamos que pensar um pouco sobre o sentir e sobre o pensar. Respondo com sinceridade. Nós sentimos quando nós não estamos fazendo algo que concordamos. Nós sentimos quando nós estamos frequentando lugares que não nos fazem bem. Nós sentimos quando nós estamos convivendo com pessoas que não nos fazem bem. Nós sentimos quando aquela direção que nós estamos dando não é a ideal. Nós sentimos. Quando nós sentimos, por exemplo, angústia, não é um sinal. Quando nós sentimos um tipo de dor interior, não é um sinal de que a direção não está correta. Não é um sinal de que eu preciso pensar novamente sobre a própria orientação, sobre para onde eu estou me orientando. Então eu preciso aprender a sentir. E é preciso aceitar aquilo que eu sinto para avaliar a própria direção. Além de aprender a sentir, seria importante aprender a se perguntar. A pergunta é a melhor forma de direcionar um novo entendimento. Se eu quero saber algo, eu preciso perguntar. E se eu quero saber para onde eu quero ir, ou qual é a direção ideal,
eu tenho que fazer perguntas a mim mesmo. Não são perguntas públicas, não é uma pergunta exposta, é uma pergunta de mim para mim mesmo. E eu preciso me perguntar. Além de sentir, eu preciso perguntar. Esses já são 2 instrumentos que nos auxiliam muito. Aprender a sentir e aprender a se questionar. E as respostas automaticamente começarão a vir. É um retorno seu para você mesmo. Além de aprender a se perguntar e aprender a sentir, a se sentir, tem um outro elemento importante, é preciso aprender a se atualizar. Mas como assim se atualizar? Há uma frase do irmão Antônio Green, que é um espírito que constitui mensagens aqui, e ele diz algo muito interessante, ele diz assim: sabe viver e sofrer as suas convicções aquele que alcançou a coragem necessária para revisá-las. Então vamos novamente, que a frase é longa. Sabe viver e sofrer as suas convicções aquele que alcançou a coragem necessária para revisá-las. Como assim revisá-las? Bom, nós sabemos que o mundo muda todos os dias. Nós sabemos que há um movimento de transformação. E nós sabemos que nós também somos esse movimento de transformação. Nós estamos mudando e o mundo está mudando. Então, evidentemente, é preciso ter coragem para constantemente se atualizar, para constantemente revisar as próprias convicções. Mas é preciso coragem para se revisar. Será que algumas dores que eu sinto, será que alguns desafios que eu continuo enfrentando, será realmente que, inclusive, alguns sofrimentos pelos quais eu passo, não são um tipo de sinalização de que as minhas respostas já não são mais suficientes? Será que se eu continuo cometendo os mesmos erros, não é hora de pensar em outras respostas? Quem sabe em outras perguntas? Será que se eu continuo não conseguindo conviver com as pessoas? Será que se eu continuo sofrendo com situações pequenas, ou todos os dias me sentindo angustiado, será que não é por uma falta de atualização? Será que o mundo não avançou e eu fiquei para trás? Será que os valores não mudaram e eu deixei de mudar? Portanto, será que o movimento da transformação, que é o único movimento que afeta todos os homens, será que o movimento da transformação continuou o seu curso e eu, por falta de atualização, portanto por falta de autoconhecimento, continuo insistindo nas mesmas respostas e cometendo os mesmos erros e sofrendo as mesmas consequências? Então, como disse o espírito Antônio Green, é preciso coragem para revisá-las, revisar as próprias convicções. Bom, então além de aprender a sentir, aprender a pensar, a se perguntar, aprender a se atualizar, nós teríamos que chegar num terceiro elemento, que seria aprender a mudar. Eu preciso aprender a mudar. Primeiro eu aprendo a pensar, e depois eu aprendo a mudar. É um caminho. Eu aprendo a pensar em mim mesmo, eu aprendo a pensar nos outros, eu aprendo a avaliar as situações que eu estou vivendo e quem sabe assim eu consigo aprender a mudar. Mas é uma trajetória. Há uma frase muito interessante também de um espírito que constitui mensagens aqui, o Alexander, F. Alexander. Ele trabalha muito autoconhecimento, meditação, reflexão. E ele dá uma orientação precisa que é assim: a plena realização do teu ser está na plena consciência do teu entender. Então vamos novamente. A plena realização do teu ser está na plena consciência do teu entender. Qual é a mensagem que ele está transmitindo para nós? O que significa isso? O que significa relacionar a plena realização do ser com a consciência de entender? Será que ele não está indicando a nós o caminho da mudança? Será que ele não está indicando a nós que só quando eu amplio, por exemplo, a minha capacidade de entender o mundo, a minha capacidade de entender os outros e a minha capacidade de entender a mim mesmo, só quando eu faço esse entendimento, eu faço força de consciência?
Será que ele não está querendo dizer que a minha consciência só se amplia quando o entendimento também se amplia? E aí sim eu consigo me realizar enquanto ser? Então vamos tentar também pensar um pouco sobre isso. Né? A plena realização na plena consciência do entendimento. Portanto, são vários verbos hoje. Né? Além de todos os outros, estamos aí também com o verbo entender. E é preciso aprender a entender. Entender o tempo, entender os desafios, entender o outro, entender o meu tempo, no tempo, e entender a minha capacidade de realizar as transformações. Bom, fora a orientação, além da orientação, portanto a direção, nós temos o equilíbrio, como foi dito. Então é preciso ter direção, mas é preciso também ter equilíbrio. Eu não sei se já pararam em algum momento para pensar um pouco sobre isso, né? Mas sem a condição do equilíbrio, não é possível estar bem. Né? Pois sem a condição do equilíbrio, eu não consigo nem mesmo avaliar como estou. Não sei se concordam comigo. Né? Mas se eu não estou em equilíbrio, eu não tenho referências. E se eu não tenho referências, eu nem consigo parar para olhar. Nem consigo parar para me olhar. E nem consigo parar para olhar se a direção que eu estou seguindo é a correta. Pois sem o equilíbrio eu sou como uma pessoa que está tonta. Ou podemos dizer, para ficar um pouco mais grave, né? Uma pessoa que está embriagada. É uma pessoa que não está em equilíbrio. Ela não está nem conseguindo se fixar para observar. Se centralizar para avaliar. Ela não está conseguindo nem manter um horizonte para saber se é este o horizonte que ela deve buscar. Então é preciso também conseguir, né, manter sempre o equilíbrio. O que não é fácil. Né? Não estamos achando que é simples, né? Mas é uma condição fundamental. A condição do presente é o equilíbrio. E só com o equilíbrio eu consigo fazer desse presente um presente de construção. Será que em desequilíbrio eu consigo contribuir no espaço onde eu estou? Será que em desequilíbrio eu consigo, por exemplo, contribuir com a família com a qual eu convivo? Será que em desequilíbrio eu consigo contribuir, por exemplo, com a região onde eu moro? Ou contribuir no trabalho que eu realizo? Ou contribuir em todos os lugares que eu frequento? Não seria o contrário? Né? Em desequilíbrio, eu não só não contribuo, como eu ajudo a desestabilizar. Eu sou mais um desconstruindo e não construindo. Então, para conseguir contribuir, para conseguir construir, é preciso primeiro construir em si a condição do equilíbrio. E essa é uma trajetória que nós devemos enfrentar. Exige autodisciplina, exige autoconhecimento, exige autoorientação, mas é uma trajetória fundamental para alcançar esse estar bem, que é o que nós estamos buscando. Né? Viver bem, que é o que nós estamos buscando. É preciso equilíbrio, é fundamental. Bom, além desses dois elementos que nós trabalhamos, né? Então a direção, portanto a orientação, e o equilíbrio, né? Há um terceiro elemento que eu disse que são os valores. É preciso ter valores. Mas para a gente começar a entender o que são os valores, a gente precisa primeiro pensar num outro elemento, numa outra condição, que seria, eu preciso lembrar primeiro quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. E por mais óbvio que pareça, eu acredito que seria extremamente forte se eu tivesse a coragem de falar para mim mesmo o seguinte: eu sou um espírito eterno, consciente, livre, inteligente. Estou temporariamente vivenciando experiências diversas que têm por objetivo ampliar o meu grau de conhecimento e ampliar minha capacidade de uma ação moral. Portanto, estou em processo evolutivo. Não é necessário coragem para afirmar isso a si mesmo? Sou um espírito inteligente. Sou um ser imortal, em construção, em evolução. Eu estou afirmando isso, né, porque muitas vezes nós nos percebemos distantes dessa realidade. Não é?
estamos vivendo um cotidiano material, então é muito fácil esquecermos disso, que nós não somos materiais. É muito fácil esquecermos, por exemplo, que o espírito ele é indestrutível. Ou seja, todo conhecimento adquirido não será perdido. Todas as experiências realizadas, tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu consegui conhecer, né, tudo aquilo que eu vivenciei, portanto, se transforma em conhecimento. Esse conhecimento está registrado no espírito, né, e o espírito é indestrutível, ou seja, nunca, em nenhum momento, eu estarei menor do que eu sou. É importante lembrar disso. Eu nunca estarei menor do que eu sou. A trajetória do espírito é sempre uma trajetória de crescimento. Ele está sempre se ampliando. E assim somos todos nós. Todos os dias nós estamos cada vez maiores. E nós não nos reduzimos e nem somos reduzidos, porque o conhecimento não pode ser deletado, não pode ser retirado, não pode ser fatiado. Nada pode corromper ou destruir ou diminuir o espírito. Porque o espírito é indestrutível. Seria importante lembrarmos disso, né? Às vezes nós atravessamos algumas situações que não são simples nem fáceis, né? Isso nos faz esquecer desse detalhe. O detalhe de que todas as experiências se transformam em conhecimento. E todo conhecimento se mantém. E serve de base para o novo crescimento do espírito. Portanto, nada se perde. Ou seja, por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja ou tenha sido, o resultado foi sempre o crescimento do espírito. E sempre será. E é preciso não esquecer disso. Não esquecer desse detalhe bem importante, né? Então, além de lembrar quem eu sou, é preciso lembrar dos valores, como eu disse, né? E os valores fazem parte do que eu sou. E para concluir nesse sentido, eu queria só destacar um detalhe que nós também não podemos esquecer. Viver dentro dos valores morais é viver em harmonia com o universo. Viver fora ou contra os valores morais é se colocar em condição de desequilíbrio. Por uma questão muito simples que nós temos que também lembrar. As leis morais são leis universais. As leis morais são leis universais. Portanto, viver dentro de uma proposta moral, portanto, viver com base em valores, é viver em harmonia com o universo. Quando nós contrariamos essa harmonia, nós ficamos mal. Talvez já tenham percebido isso. Quando nós tentamos tergiversar em valores, nós nos desequilibramos. E passamos a sentir uma angústia, né, que representa exatamente o fato de estar atentando contra aquilo que eu sou. Porque assim como eu sou um ser inteligente, consciente, livre, eu sou um ser moral. Todos nós somos. Então eu concluiria com essa afirmação. Não se esqueçam de que os valores morais são leis universais. Então é uma garantia de evolução, portanto uma garantia de crescimento, buscar a moral. Buscar ser mais moral. Buscar viver melhor os valores morais. Tudo isso que nós estamos conversando, bem como todas as mensagens do monocárdio, todos os livros que vocês leem, tudo que acontece dentro de um espaço doutrinário espírita tem o mesmo objetivo. Eu estou aqui por um mesmo objetivo. Estamos conversando por um mesmo objetivo, que é ampliar em cada um a própria capacidade de viabilizar o próprio crescimento. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando melhorar a nossa capacidade de viabilizar o nosso próprio crescimento. Quando nós falamos em valores, quando nós falamos em direção, portanto em uma orientação, quando nós falamos em autoconhecimento, quando nós falamos em equilíbrio, nós estamos gerando estímulos para que cada um cresça mais. Portanto, para que cada um viabilize de forma mais ampla e mais plena o seu próprio processo evolutivo.
E nós falamos cada um porque é uma trajetória de cada um. Ela se cumpre no tempo, no possível, nas limitações, no horizonte de cada um. E assim vai se realizando. Então eu agradeço a atenção de todos. Enquanto estiverem aqui, tentem pensar um pouco sobre a direção, o equilíbrio e os valores. E se questionem se esses 3 elementos não seriam suficientes para que eu alcançasse um estar melhor. Se questionem e vejam se concordam, com o fato de que, com direção, com equilíbrio, com valores, eu consigo estar bem, e viver bem, e caminhar bem. Portanto, quem sabe eu consiga ser feliz. Mas para isso é preciso esse esforço em todas essas direções que nós conversamos. Em síntese, é um esforço de autoconhecimento. Tudo de bom para os irmãos? Uma boa noite. Se mantenham em equilíbrio. Com licença.